Olá pessoal, tudo bom? Já coloquei lá no Blackboard a nossa aula dessa semana, tá? Então tem o PowerPoint, tudo direitinho. Vou passar só algumas instruções para vocês para auxiliar esse processo, né? Enquanto a gente está fazendo essas aulas mais num esquema virtual, tá? Então a aula de hoje ela tá lá no livro do Vasconcelos. Eu tô usando essa edição aqui, tá? Eu sei que alguns alunos pegaram uma edição mais atualizada. Sei que também tem esse livro disponível na internet, vocês conseguem fazer download, então não importa qual versão que vocês estão utilizando, o conteúdo ele tá lá e ele é bastante similar. Na minha versão é o capítulo 6, tá? Que vai falar sobre oferta, equilíbrio de mercado e elasticidade. Esse capítulo 6, ele falou da aula de demanda, que foi o assunto da nossa aula passada, e vai falar então sobre oferta, equilíbrio de mercado e elasticidade. Sobre oferta, né, eu fiz alguns slides sobre oferta. A oferta é sempre pensando na ótica do produtor, então quais são as variáveis que fazem um produtor determinar ou alterar a quantidade que ele vai oferecer de um determinado produto. Então basicamente a gente tem o preço, então quanto maior for o preço, maior vai ser a disposição para os produtores colocarem um determinado bem na economia. Os custos dos fatores de produção, que vocês já viram, nós vimos isso infinitas vezes, quais são os fatores de produção. Quanto menor forem os custos dos fatores de produção, maiores também serão os estímulos para que ele coloque uma quantidade maior ou oferte mais produtos no mercado, e as metas e os objetivos dos empresários, né? Aquelas mesmas questões do ceteris paribus, da Lei Geral da Oferta, elas continuam valendo, e vocês têm maiores informações no capítulo 6 do livro do Vasconcelos. Eu coloquei uma curva de oferta, que aí a análise é muito similar com a que nós tivemos na aula de demanda, só que aqui a gente tem uma diferença, que a inclinação dessa curva ela é positiva. A gente tinha visto que a inclinação da curva de demanda era negativa. Essa é uma curva que apresenta uma inclinação positiva. E o que significa isso? Significa que toda vez que eu aumento o preço, eu aumento a quantidade, né? O empresário ou o produtor, ele tem um estímulo maior para produzir os produtos. Eu coloquei aqui também a função de produção, que eu sei que para os alunos que já estão tendo matemática nesse semestre, o professor de matemática ele vai fazer alguns trabalhos baseados nessa curva de oferta e também na curva de demanda. E para os alunos que vão ter matemática mais para frente, isso vai ser resgatado em algum momento, mas ela já está aqui com as informações que vocês precisam saber sobre a curva, a função de oferta. Aqui a gente tem uma informação importante, tá? Ao contrário do que nós vimos na parte da demanda, quando a gente está falando de oferta, alguns estímulos da economia, algumas situações econômicas, elas vão fazer com que as empresas elas sejam atraídas para o mercado. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a mulher lá que criou a Maria Brigadeiro, ela teve uma ideia original. E não existia essa ideia de brigadeiro gourmet. Brigadeiro era doce de festa infantil, um doce caseiro, típico brasileiro. E aí, a partir do momento em que ela gourmetizou o produto, ela criou um nicho de mercado. Quando ela criou um nicho de mercado, entra naquela nossa lei geral da demanda e da oferta, né? As pessoas, elas têm interesse no produto, a demanda ela é muito maior do que a oferta. O que vai acontecer com o preço? O preço do produto, ele sobe. Só que agora que a gente introduziu a oferta na nossa análise, a gente tem que levar em consideração que, por conta desse alto preço, as empresas desse segmento, elas estão apresentando uma lucratividade muito maior do que os outros segmentos. E isso vai atrair novos ofertantes para este mercado. O que significa isso? Significa que aquela pessoa que tem um dinheiro guardado, que tem um dinheiro de uma rescisão, de um fundo de garantia, que estava esperando para investir num determinado negócio, essa pessoa vai se sentir atraída a montar um negócio de brigadeiro. E esse processo ele vai acontecer até o momento em que o mercado ele fica saturado de produtores, e aí o preço começa a cair. E aí a gente vai ver ao longo aqui da nossa aula que isso vai tender a levar a economia
ou este segmento para o equilíbrio, tá? Então, algo que é novo, que a gente não tinha visto ainda quando nós falamos sobre a questão da oferta, essa entrada de novos produtores no mercado, tá? Aí eu vou mostrar para vocês alguns movimentos na curva de oferta, tem lá os slides, movimentos muito semelhantes aos movimentos que acontecem na curva de demanda, aquela mesma análise. Eu procurei ser bastante detalhista no material, tá? Então eu mostro, eu escrevo lá quando é um movimento da curva, quando é um movimento na curva, tá? Quando a gente desloca a curva ou quando a gente faz um movimento sobre a curva, tá tudo lá bem explicadinho para vocês. E aí depois eu vou mostrar, tem um gráfico específico aqui no slide 10, que vai mostrar o equilíbrio, que é quando a curva de demanda e a curva de oferta, elas se cruzam. E quando elas se cruzam, tem um ponto, né, um ponto específico, que é esse ponto que nós chamamos de ponto de equilíbrio. E o que significa esse ponto de equilíbrio? Ele significa que você tem a demanda é exatamente igual à oferta, ou a oferta é exatamente igual à demanda, tá? Você não tem espaço, você não tem nem excesso de demanda e nem excesso de oferta. O mercado, ele está em equilíbrio. É como se todas as pessoas que desejassem consumir aquele produto estão encontrando aquele produto, dado o preço de equilíbrio que vai ser dado aqui para vocês, tá? E aí eu criei um slide, que é o slide 11, que eu mostro qual é a situação quando você tem um segmento, né, um mercado que se encontra abaixo do ponto de equilíbrio, acima do ponto de equilíbrio, e qual é a situação específica de quando o mercado ele está no ponto de equilíbrio, tá? Uma vez que eu coloquei as duas curvas num único gráfico, eu incluí demanda e oferta, a gente pode fazer alguns deslocamentos, ou da curva de oferta ou da curva de demanda, e depende da análise que nós estamos fazendo, tá? E aí eu coloco alguns exemplos aqui do que faz a curva de demanda ser alterada e o que vai fazer a curva de oferta ser alterada ou deslocada, que é a linguagem técnica que a gente usa. Por exemplo, quando a gente tem um aumento da renda, as pessoas passam a ganhar mais, isso vai elevar a demanda por alguns produtos, e isso vai fazer com que a curva de demanda ela se desloque para a direita, tá? Que daí vocês no gráfico, no slide 13, vão conseguir visualizar isso. Por outro lado, quando eu tenho uma diminuição dos preços das matérias-primas, isso vai fazer com que os custos de produção dos fabricantes ele seja menor, e consequentemente vai ser eles vão ter eles vão conseguir oferecer eles vão apresentar uma lucratividade maior. E isso vai fazer com que você tenha um deslocamento da curva de oferta para baixo, e tá tudo indicadinho aqui para vocês, tá? Aí a aula ela finaliza com um conceito importante, que é o conceito de elasticidade. Nós já vimos um pouco esse conceito de elasticidade, mas não tão formalizado quanto eu coloquei aqui no slide. O que é elasticidade? É a sensibilidade que a demanda dos produtos vão ter com relação às variações, tanto de preço quanto de renda. Então, quando o preço de um produto aumenta, o que vai acontecer com a demanda? Em alguns casos, as pessoas elas vão diminuir a demanda, e aí a gente diz que nesse caso você tem uma elasticidade, aquele produto ele tem uma elasticidade de demanda bastante elástica. Em alguns casos, a gente vai ter um aumento de preço ou uma diminuição, tá? O raciocínio ele vale para os dois lados. Mas a gente vai ter um aumento de preço, e esse aumento de preço, ele não vai ser... Ele é percebido pelo consumidor, mas ele não vai alterar a decisão do consumidor de comprar aquela mercadoria. Então, mesmo o preço estando maior, ele vai continuar comprando aquela mercadoria, provavelmente porque é um bem essencial para ele. E aí, nesse caso, a gente está falando da inelasticidade. E aí tem um conceito novo que nós não tínhamos visto em sala de aula, que é a elasticidade preço unitária, que significa que a relação é perfeita entre o aumento do preço ou a diminuição do preço e a variação na quantidade. Então, eu altero o preço em um ponto percentual, a quantidade também vai ser alterada em um ponto percentual, tá? Uma relação bastante equilibrada. E aí eu vou apresentar quais são os fatores que influenciam a elasticidade. E aí a gente vai juntar tudo que nós vimos, né, na aula de demanda e nas aulas iniciais do curso, que é a questão dos bens substitutos. Quanto mais bens substitutos a gente tiver na economia, mais elástica vai ser a demanda de um determinado bem, porque eu tenho a possibilidade de troca.
né, eu posso substituir. Lembrando que o bem substituto não está vinculado à questão da marca, tá? Ele está vinculado à questão de um bem que tem a mesma função ou que pode ser utilizado na mesma função daquele que teve o aumento do preço. Não é a marca, tá? Prestem atenção, lembrem bem disso. A gente tem a questão da essenciabilidade do bem, então quanto mais o bem for essencial, mais inelástico vai ser a demanda desse bem, que é o caso do petróleo, né, ou da gasolina. A gente não tem, ou do diesel, né, para um caminhoneiro, ele não tem substituto para o diesel, tá? Ele não pode colocar flex, se o caminhãozinho é a diesel. E um dado novo, que é a importância do bem no orçamento do consumidor. Quanto mais esse bem ele ocupar um espaço no orçamento do consumidor, ou seja, a fatia que ele pega do orçamento do consumidor for significativa, mais elástica vai ser a demanda desse bem, tá? Então vamos imaginar que eu faço academia, sei lá, eu gaste coisas relacionadas a esporte, e o esporte consuma 20% da minha renda, ou 30% da minha renda. É bastante coisa. Então, se algum componente dentro desse segmento esporte apresentar um aumento de preço, como vai consumir muito da minha renda, eu automaticamente ou vou procurar substituir ou vou deixar de comprar aquele produto, tá? Aí eu vou fazer uma relação entre a elasticidade e a receita do produtor. A gente olha sob a ótica do consumidor e depois olhamos sob a ótica do produtor. Para o produtor, quando a demanda é elástica, se ele reduz o preço, ele aumenta a receita, porque ele vai aumentar muito a quantidade vendida. Por outro lado, se ele aumenta o preço e, portanto, ele vai reduzir a quantidade vendida, a receita dele vai cair. Na demanda inelástica, raciocínio inverso. Eu aumento o preço do produto e, como aquele bem ele é essencial e as pessoas não vão substituir, não vão parar de comprar, eu vou automaticamente aumentar a receita do produtor. Se eu diminuo o preço de um bem essencial, eu automaticamente reduzo a receita do produtor. E a demanda de elasticidade unitária é aquela que eu mudei o preço num percentual, a quantidade vai variar exatamente naquele mesmo percentual. Portanto, aumentos no preço, né, no preço, aumentos ou redução no preço da mercadoria, eles não vão afetar a receita do produtor, a receita dele continua constante. E aí, por fim, eu finalizo, né, a aula falando sobre a relação entre imposto e elasticidade. Quando o governo coloca um imposto num determinado bem, quem é que vai arcar com o pagamento desse imposto? E a gente vai ver que quando a demanda é elástica, a maior parte do custo do imposto ou do ônus do imposto vai ser coberta pelo produtor. Por quê? Porque como a demanda é elástica, ele não tem muito como repassar esse custo para o consumidor, porque na medida em que ele repassa para o consumidor, o preço vai aumentar e o consumidor vai deixar de consumir aquela mercadoria. Já por outro lado, quando a gente tem uma demanda inelástica, a maior parcela do imposto vai ser paga pelo consumidor, porque como ele não tem como abrir mão, né, daquele produto, aquele produto é imprescindível para o consumidor, o produtor ele vai pagar uma fração muito pequena, vai repassar tudo pro consumidor, e o consumidor não vai ter muita escolha e vai acabar tendo que adquirir aquele bem, tá? Eu espero que com esse overview mais a leitura complementar tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar as dúvidas ou por e-mail ou por questionamento. A gente vai fazendo esse atendimento remoto e eu vou passar uma atividade, tá? Vou colocar lá no Blackboard uma atividade com as instruções, tudo para vocês fazerem em grupo, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.